Antes de começarmos essa história surpreendente, já aproveita para se inscrever no canal Histórias e Casos, ative o sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos cheios de mistérios e emoções. E comenta aqui embaixo de qual lugar do mundo você está assistindo este vídeo, porque a sua participação é muito importante para a gente. Agora sim, vamos à história. No coração da Bretanha, no século XIII, erguia-se uma abadia isolada por densas florestas e protegida por muralhas de pedra, cobertas de musgo. Diziam que aquele local era abençoado, mas outros sussurravam que era amaldiçoado. O silêncio ali era quase absoluto, quebrado apenas pelos sinos que marcavam as horas canônicas. Os monges viviam sob rígida regra beneditina, dedicando-se à oração, ao jejum e ao trabalho manual. Mas havia algo naquela abadia que não podia ser explicado por rezas ou escrituras. O Prior Gauthier era o homem mais temido dentro das muralhas. Sua voz grave era raramente ouvida, e seus olhos, sempre semicerrados, pareciam sondar a alma de quem ousava encará-lo. Ele governava com mão de ferro e punia com severidade qualquer desvio da disciplina. Foi durante o outono, quando as folhas alaranjadas forravam o solo da floresta, que chegou à abadia um novo noviço chamado Thomas. Ele viera de uma vila distante, recomendando-se com uma carta de um bispo que poucos conheciam. Trazia um olhar sereno, mas uma inquietação que apenas os mais atentos podiam perceber. Desde sua chegada, acontecimentos estranhos começaram a se acumular. Um dos monges mais antigos foi encontrado desfalecido na biblioteca, murmurando palavras em latim arcaico, como se estivesse sendo perseguido por visões que ninguém mais via. As velas se apagavam sozinhas durante a oração da noite. Portas rangiam mesmo quando trancadas. Sons de passos ecoavam pelos corredores vazios. Alguns monges diziam ter visto uma figura encapuzada vagando pelos claustros depois da meia-noite. O irmão Thomas era frequentemente visto na cripta, lugar que os monges evitavam por tradição e temor. Diziam que ele permanecia lá por horas, em silêncio absoluto, ajoelhado diante de um altar antigo, onde havia uma inscrição apagada pelo tempo. O prior começou a desconfiar de Thomas. Mandou 2 irmãos observá-lo em segredo, mas ambos desapareceram. 3 dias depois, foram encontrados em um poço seco, desacordados, com a pele coberta de marcas como se tivessem sido queimados por dentro. Mesmo assim, Thomas continuava com sua rotina discreta. Trabalhava nos jardins, copiava textos no escritório e nunca perdia uma oração. Mas seus olhos pareciam cada vez mais distantes, como se vissem coisas que os outros não viam. Certa noite, durante a vigília das trevas, uma figura misteriosa surgiu no altar principal durante a oração. Ela não falava, não se movia, apenas observava os monges com olhos vermelhos como brasas. Quando a luz voltou, ela havia sumido. O terror se espalhou. Muitos monges pediram transferência. Alguns simplesmente fugiram pela floresta, preferindo encarar lobos a permanecer sob aquele teto sagrado. O prior decidiu agir. Convocou Thomas à sua cela particular, trancou a porta e exigiu explicações. O que ouviu naquela noite jamais revelou a ninguém. Mas ao amanhecer, Gauthier foi encontrado ajoelhado em frente ao altar, com os olhos abertos e fixos no vazio. Não respirava mais. Thomas assumiu seu lugar como prior, sem alarde, sem cerimônia. E, desde então, a abadia voltou ao silêncio absoluto. Nenhum novo monge foi aceito. Nenhuma palavra foi enviada às outras dioceses. A floresta cresceu ainda mais ao redor das muralhas. Os caminhos desapareceram. Quem tentava chegar, se perdia. Quem tentava sair, enlouquecia. E dentro da abadia, o som dos sinos continuava, marcando horas que já não serviam a ninguém, além dele. Disse que Thomas nunca envelheceu, que sua aparência permaneceu a mesma, década após década, e que às vezes, à meia-noite, pode-se ver à distância uma luz trêmula na torre da abadia, como uma vela sendo carregada lentamente, de altar em altar. Ninguém sabe ao certo o que Thomas descobriu na cripta. Alguns dizem que era um evangelho proibido, outros juram que era um relicário antigo, contendo algo que jamais deveria ter sido desenterrado. Há até quem diga
que a abadia foi construída sobre ruínas pagãs, e que os monges antigos apenas selaram o mal sob a terra, sem jamais destruí-lo. Thomas, o noviço estranho, talvez nunca tenha sido apenas um homem. Talvez ele tenha sido enviado ali não para rezar, mas para libertar aquilo que estava preso. Hoje, a abadia só aparece em mapas muito antigos. Nenhum GPS consegue localizá-la. Alguns exploradores tentaram encontrar suas ruínas, mas todos retornaram mudos, com o olhar vazio. Um deles rabiscou em seu diário uma única frase, repetida dezenas de vezes: "Ele ainda está lá. Ele ainda está lá. Ele ainda está lá." E você, agora que conhece essa história, também se pergunta: o que havia naquela cripta? Talvez nunca saibamos, mas se algum dia, ao caminhar por uma trilha antiga, você ouvir um sino tocar do meio da mata, não siga o som.